Olá! Continuando o nosso estudo sobre Nossa Senhora de Fátima, no vídeo anterior, nós citamos exatamente o que aconteceu na primavera do ano 1916, penúltimo ano da Primeira Guerra Mundial. O anjo de Portugal aparece aos pastorinhos, num povoado, numa localidade chamada Aljustrel, cerca de 25 famílias ali. Dentre elas, a família de Manuel Marto e Olímpia de Jesus, os pais de Francisco e Jacinta, na época, 2 garotinhos, respectivamente com 8 anos de idade, e ela, Jacinta, de 7 anos, e a mais velha, filha de Maria Rosa e Antônio dos Santos, Lúcia dos Santos, que na época tinha 10 anos. Remeto você ao vídeo anterior sobre a primeira aparição do anjo de Portugal. Agora vamos à segunda aparição. A primeira foi na primavera, agora já estamos no verão. Citação literal de Lúcia, a vidente, na sua obra Memórias da Irmã Lúcia, volume 1º, 14ª edição, Fátima, Portugal, Secretariado dos Pastorinhos, ano 2010, páginas 30 a 31. Segunda aparição. Fomos passar as horas da sexta à sombra das árvores que cercavam o poço, já várias vezes mencionado. De repente, vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifício. Como nos havemos de sacrificar? Perguntei. E o anjo: de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí, assim, sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. E desapareceu. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito, como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como ele lhe era agradável, como, por atenção a ele, convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao Senhor tudo o que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências, exceto a de passarmos horas seguidas prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. Fecha aspas. Aqui nós vamos percebendo, se juntarmos a mensagem da primeira aparição com essa mensagem, que Deus Todo-Poderoso tem desígnios de compaixão para com a humanidade. Nós vamos perceber mais na frente, no ano de 2017, numa das aparições, que os pastorinhos, e essa é uma das partes do segredo, o segredo de Fátima, não foram 3 segredos de Fátima, porque o segredo foi revelado todo numa única aparição. Só que esse segredo tem 3 momentos. O primeiro momento trata do inferno. O segundo momento fala do triunfo do coração de Maria. Fala também do fim da Primeira Guerra Mundial, mas fala também de realidades espantosas, horríveis, que haveriam de acontecer sobre a humanidade. E a terceira parte do segredo, que Lúcia não revelou quando escreveu suas memórias.
Ela escreveu em sigilo para o bispo de Leiria, Fátima, e esse fez chegar ao Papa. A terceira parte do segredo de Fátima, que nós vamos ler na íntegra, na carta de Irmã Lúcia, com o escrito de Irmã Lúcia, que esses escritos estão no site do Vaticano, viu? Nós vamos ler literalmente as palavras de Irmã Lúcia e a interpretação da terceira parte do segredo de Fátima, da parte de São João Paulo II, vai ser lida, viria a ser lida pelo cardeal, secretário de Estado de então, ele em Fátima, no final da missa, a multidão, no final da missa de beatificação, vai ser lida a interpretação da terceira parte do segredo de Fátima. Mas juntando as duas primeiras aparições do anjo de Portugal até agora, com o segredo de Fátima nas suas três fases, seus três momentos, são de fato desígnios de misericórdia para uma humanidade que corre um tremendo risco. Uma humanidade que, se não se converter, se não fizer penitência, se não orar, se não suplicar a intervenção divina, a confiança, a proteção, a intercessão, o dedo da mão de Maria, a humanidade corre o risco de se precipitar. E é nisso que reside precisamente a visão do inferno. Quantos homens caindo, se precipitando no inferno, Nossa Senhora permitiu que eles vissem o inferno, pelo menos por alguns segundos, alguns instantes, uma cena horrorosa, uma cena apavorante. Trata-se, portanto, de uma intervenção por meio do anjo e depois por meio da Virgem, que denota uma solicitude, uma preocupação da Virgem Maria, de Deus Todo-Poderoso, pelo destino da humanidade. Nossa Senhora, assim, aparece como um instrumento precioso de uma intervenção extraordinária dela na história dos homens, mas não intervindo diretamente, ela mesma atuando na vontade dos homens, na liberdade dos homens. Pelo contrário, Nossa Senhora não recebeu este poder, nem o demônio recebeu também este poder, mas é um convite, é um apelo, é uma súplica do anjo de Portugal, ainda estamos em 2016, e depois da Santíssima Virgem, pelo destino da humanidade. O contexto, como nós já sabemos, é dramático. A Primeira Guerra Mundial ceifou, dizem alguns, estimativas mais otimistas, 5 milhões de pessoas, mas outros falam até de muito mais. Até porque de 1918, um ano depois do final da guerra, até 2020, nós sabemos o que foi que assolou toda a Europa. Lembram da peste negra? Lembram? Que ceifou milhões de vidas. Então, a Europa sai de um conflito mundial, 1914 a 1917, e depois entra neste grande sofrimento, 1918 a 1920. Não como castigo de Deus, mas a impiedade dos homens é uma das causas remotas da deflagração do começo, do início da Primeira Guerra Mundial. As guerras são provocadas pelos homens com suas ambições, com suas vaidades, com seus ódios, com seus interesses espúrios. O homem matando o outro homem, isso nunca foi vontade de Deus. Mas Deus intervém na história, nessa história dramática, nesse momento tão difícil para a humanidade. Em 1916, a guerra está em andamento. O anjo de Portugal, então, intervém. No próximo encontro, se Deus quiser, falaremos da terceira aparição do anjo de Portugal. E no programa seguinte, já abordaremos a primeira aparição em Fátima, 13 de maio de 1917. Boa noite.